Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui a gente vai falar sobre o empate entre Nottingham Forest e Chelsea. Empate em 1 a 1, os gols que foram marcados pelo Sterling, o primeiro gol depois de um cruzamento que veio acho que do Pulisic, da esquerda para a direita, o Bolier, zagueiro do Nottingham Forest, acabou desviando, a bola foi no travessão, sobrou no pé do Sterling, ele fez o gol, a defesa inclusive já tinha parado, eu achei muito estranho aquela jogada porque ninguém nem continuou jogando, eu pensei, pô, deve ter tido alguma falta, algum impedimento. Não, eles só pararam mesmo depois do desvio do Boli. E acabou sobrando no pé do Sterling, que fez ali o gol do 1 a 0. E o Aurier empatou depois de uma bola parada, um bate-rebate, a bola sobrou, ele dominou no peito, fez esse gol daqui. Olhando assim, até parece que foi um baita golaço, mas foi mais um bate-rebate, que a bola sobrou nele. Ele foi mais rápido que a marcação, acho que o Jorginho, se eu não me engano. Finalizou, passou debaixo da perna do Kepa, inclusive, e ali foi o gol de empate do Nottingham Forest. Enfim, indo para a escalação do Nottingham Forest, que foi com Henderson, Aurier, Worrall, Boli, Renan Lodge, o Freuler, o Mangala e o Yates, o Johnson, o Gibbs White e o Awoni. Deixa eu ver o que dá para destacar aqui. Dá para destacar que o Boli, usando a força física, conseguiu neutralizar a maioria dos ataques do Chelsea, principalmente do Sterling. Ele estava ganhando no corpo a maioria deles, do Sterling, do Pulisic, dos pontas velozes no geral. Ele estava indo muito bem. O Renan Lodge, eu achei que eu esperava mais, porque muitas vezes ele deixou alguns buracos defensivos, errando algumas tomadas de decisões no ataque, até acertou alguns bons cruzamentos, mas no geral teve muito trabalho nesse lado esquerdo que deixou alguns buracos defensivos. Já o Aurier fez o golzinho dele, mas também, no geral, achei meio afobado em alguns lances, mas é um cara que traz experiência para esse time do Forest. No meio de campo, gostei desse Yates, é um cara de personalidade, é um cara que chama o jogo, é um cara que muitas vezes entra na mente do adversário também, provocando, e é bom ter um jogador assim de personalidade no time, gostei do futebol dele. O Freuler também, aquele ex-Atalanta, né? Bom jogador, jogou a Copa pela Suíça também. Acho que o principal destaque do Nottingham Forest foi o Gibbs White, talvez o principal destaque da partida. Ex-Wolves, eu lembro dele quando ele tinha 16, 17 anos, quando eu jogava FIFA no Wolves. E é um cara que jogou muito bem a partida, conduzindo bola, finalizando. Ele finalizou uma bola no travessão, inclusive. Foi um bom condutor de bola para esse time do Nottingham Forest, foi um bom desafogo. Ele não é um camisa 9, mas é basicamente um meia que jogou um pouquinho mais adiantado. Até porque o Awoni, que é um ponta, tem uma massa física muito grande, é um cara que é muito forte, então muitas vezes ele arrancava por meio e o Gibbs White era o cara que distribuía o jogo. Eu tô ansioso para ver onde é que o Scarpa vai jogar, porque eu vou tentar acompanhar a maioria desses jogos do Nottingham, principalmente por causa do Scarpa, né? Eu quero ver como é que vai ser o desempenho do Scarpa, porque eu gosto muito dele, tanto dele jogando quanto a personalidade que ele tem. Eu acho que provavelmente ele vai pegar a vaga do Johnson ou jogar em alguma dessas posições do meio de campo. Mas eu acho que o mais provável é ele pegar a vaga do Johnson. Do Awoni eu acho difícil. E nesse meio de campo eu acho difícil pegar de algum desses três, porque o Mangala é um pouquinho mais recuado e o Freuler e o Yates acho difícil sair do time. Então acho que vai sobrar pro Johnson. Esse é meu palpite, pelo menos. Ou o Scarpa ser reserva mesmo. Depois entraram o Neck Williams, o Colbeck e o Sturridge. Mas já na reta final do jogo. Indo pro Chelsea, que foi com Kepa, Aspilicueta, Koulibaly, Thiago Silva e Cucurella, Jorginho, Zakaria e Mason Mount, Sterling, Pulisic e Havertz. Deixa eu ver o que dá para destacar aqui. A linha de defesa do time, no geral, do Chelsea no primeiro tempo foi muito dominante. No segundo tempo, que o Nottingham Forest saiu um pouquinho mais, o Chelsea ficou meio atordoado. Com o passar do tempo foi entrando mais no jogo, tendo um domínio, principalmente depois que tomou um empate, começou a dominar o jogo de volta. Mas um bom período do segundo tempo estava meio atordoado e o conjunto inteiro ficou atordoado. No primeiro tempo dominaram o jogo completamente, no segundo sentiram um pouquinho, depois do gol de empate cresceram um pouquinho mais. Acho que dá para destacar aqui o Zakaria é bom jogador, principalmente por causa do porte físico, é um cara que tem muita força, então essas disputas de bola ele ganhava muitas vezes. Mas tecnicamente o Kovacic, que depois entrou,
tem muito mais qualidade do que o Zaccaria, pelo menos eu acho isso. O Mount acabou não conseguindo criar tudo que ele pode. O Pulisic sempre tentando chamar o jogo, mas em alguns momentos prendia demais a bola, tomar de decisão errada, meio individualista. É bom jogador, mas não conseguiu transformar isso em jogadas efetivas. O Havertz também, depois acabou saindo o Mount, né, e entrou o Aubameyang. Cadê o Aubameyang? E o Havertz na reta final do jogo jogou como meio campista. Eu sou fã do Havertz, seja jogando de falso 9, seja jogando de meia, mas acabou não fazendo uma grande partida. E o Sterling fez o gol depois daquele rebote que eu acabei de falar. Na bola que o Boli desviou, foi no travessão, sobrou para o Sterling fazer o gol. Ainda entraram o Kovacic, o Aubameyang, o Ziyech, o Gallagher e o Chukwuemeka. O Ziyech entrou bem, criando boas jogadas, ele tem uma técnica muito, muito boa. Já o Gallagher eu achei que sentiu um pouquinho o jogo, errou algumas bolas, enfim, eu achei que vacilou. Indo para as estatísticas, 12 finalizações do Nottingham Forest, sendo 5 no gol, 7 do Chelsea, sendo 2 no gol. E eu gostei muito de uma estatística que apareceu na transmissão, que foi de toques dentro da área do adversário. Tipo, o Nottingham Forest, 15 toques dentro da área do Chelsea no segundo tempo. Enfim, esse tipo de dado é muito bom porque mostra o tanto de intensidade ofensiva que o time consegue fazer, porque não adianta nada ter 80% de posse de bola e ficar trocando passe no meio de campo. Então esse número de mostrar os toques dentro da área eu achei bem bacana. Enfim, e esses números daqui aconteceram principalmente por causa desse momento de pressão do Forest no segundo tempo. Primeiro tempo, um domínio muito grande do Chelsea. No segundo, o Forest voltou diferente, finalizando. Depois que arranjou um empate, o Chelsea até melhorou um pouquinho. Mas esse momento de pressão que resultou nessa diferença de finalizações a favor do Forest. Posse de bola 73% para o Chelsea, 27% para o Forest. 674 passes do Chelsea, 248 do Forest. O Chelsea teve muito mais a bola, né? Faltas, 16 do Forest, 14 do Chelsea, 30 no total. Muitas faltas para um nível de futebol inglês. Amarelo, só 2 para cada lado. Era aquelas faltas para parar um pouquinho o jogo, mas não aquelas faltas que nem eu fiz no vídeo do Chelsea do Tottenham com Aston Villa, que ali sim tiveram muitas faltas mais pesadas para contra-ataque, enfim, aqui foi mais para picar o jogo mesmo. Escanteio só 3, sendo 2 para o Chelsea e 1 para o Nottingham Forest, muito pouco. Devia ter apostado nisso, ia ter ganhado uma grana, mas vacilei. Indo para a tabela, o Chelsea fica na 8ª colocação com 25 pontos, atrás do Fulham, inclusive, que é rival de Londres, mas logicamente o Chelsea patamar acima, né? Mas o Fulham está na frente. E o Nottingham Forest na 18ª colocação com 14 pontos. Acredito que com a chegada do Scarpa pode dar uma boa alavancada. E eu acredito que o Forest, com o passar do tempo, vai engrenando e escape do rebaixamento. Bom, pelo menos eu estou torcendo para isso, por causa do Scarpa, lógico. Enfim, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Se não, pode deixar o dislike. E comente aí embaixo a sua opinião. Bom, foi esse o vídeo e falou.